Irmãos, boa noite, irmãs. Abram comigo a palavra de Deus nos Salmos 73. Salmos 73. Versos de 1 a 3. Salmos 73, versos de 1 a 3. É importante ressaltar desde já que nós vamos nos ater aos demais versos do Salmo 73 até o verso 28. De início, versos de 1 a 3. Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, quanto a mim. Porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Superação de uma crise de fé. Superação de uma crise de fé, esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, neste momento nós desejamos ouvir-te mais uma vez. Nós entendemos que tu nos fala por meio da tua palavra, apesar de sermos quem somos. E é justamente por sermos quem somos que o Senhor, por meio da santa e bendita palavra do Senhor, nos instrui, nos exorta, nos edifica, para que estejamos cada vez mais firmes, alicerçados no Evangelho, na pessoa bendita de Jesus. Assim sendo, eu peço que tu venhas, em o nome de Jesus, usar-me com poder e com autoridade. Use minha boca, em o nome de Jesus, amém e amém. Superação de uma crise de fé. Meus irmãos e minhas irmãs, é certo que vocês sabem que muitos servos e muitas servas de Deus, por razões diversas, correm o risco de viverem uma crise de fé. Às vezes por causa de uma perda de um ente querido, um pai, uma mãe, um filho, um irmão, entre outros. Eu conheci uma mãe que viveu anos questionando a bondade de Deus, porque havia perdido um dos seus filhos para uma bala perdida. Quantos casos nós conhecemos, de irmãos nossos, de irmãs nossas, que por causa de uma circunstância difícil, amarga, ou por causa de uma experiência existencial amarga, passou a questionar a bondade de Deus, passou a questionar a fidelidade de Deus. Nós estamos diante de um homem chamado Asaf, autor do Salmo 73. Um servo de Deus do Antigo Testamento, que viveu uma crise de fé. Uma crise no tocante ao seu relacionamento com Deus, por causa da prosperidade dos ímpios, como aponta o verso 2. Se não observem, quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Verso 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. De início nós temos que entender que o Salmo 73 é uma confissão de Asaf. Assim sendo, nós podemos dizer que o Salmo 73 é uma confissão advinda de um homem
que viveu um momento de extrema perplexidade, de extrema indagações, interrogações, no tocante à sua fé, no tocante ao seu relacionamento com Deus, por causa da prosperidade dos perversos, dos ímpios. É uma experiência que o envolveu. Portanto, esta confissão tem a ver com algo que havia acontecido. Isto fica evidente porque o Salmo 73 se inicia com uma conclusão. Notem que o verso 1 é uma conclusão. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Asaf confessa uma experiência que teve de crise no que diz respeito à sua fé, ao seu relacionamento com Deus. Em algum momento da sua vida, da sua existência, nós temos aqui um homem que, por meio desse salmo, escancara a sua alma, sem receio, sem medo, com a finalidade de evidenciar que é possível um servo ou uma serva de Deus, em algum momento da sua existência, por causa de alguma experiência existencial, passar a ter uma crise no que diz respeito à sua fé. O nosso tema é superação de uma crise de fé. Deste modo, diante do que já foi dito, nós temos que entender duas coisas. A primeira coisa, já que estamos cientes de que Asaf viveu uma crise de fé, quais são as razões desta crise de fé de Asaf? E em seguida, como Asaf superou essa crise de fé? Vejamos primeiro as razões da crise de fé de Asaf. Presta atenção. Primeira razão: Asaf restringiu a felicidade ou bem-estar existencial ao ter. A primeira razão da crise de fé de Asaf foi ter restringido a felicidade ou bem-estar existencial ao ter. Os versos 3 e 4, no meu entendimento, ratificam isto, já que dizem: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, para eles não há preocupações. A palavra prosperidade aí indica, no meu entendimento, primeiro, que os ímpios, observados, vistos, ou que conviviam com Asaf, possuíam muitos recursos, muitos bens, muitas posses. E viviam, diz o verso, a parte inicial do verso 4, sem nenhuma preocupação. Em outras palavras, felizes, por causa do que possuíam. Nas entrelinhas eu entendo, meus irmãos, que a primeira razão da crise de fé de Asaf foi ter Asaf restringido a felicidade, o bem-estar existencial ao ter. Porque ele confessa: os ímpios que eu observei viviam desnudos de preocupações na vida, porque eram prósperos. Em outras palavras, em primeiro lugar, considerando a abrangência da palavra prosperidade, porque possuíam recursos, porque possuíam coisas, porque possuíam casas e mais casas, bens e mais bens, carros, trazendo para a nossa realidade. Irmãos, às vezes, nós entramos em crise no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, porque nós restringimos o bem-estar existencial ao ter. E passamos a questionar a bondade de Deus,
já que não possuímos o que desejamos possuir, a casa que desejamos, o carro que desejamos. E passamos ainda em crise, porque a gente passa a associar a felicidade às coisas, ao ter. Esse foi um grande equívoco de Asaf, e às vezes um grande equívoco nosso, quando, se é o nosso caso, restringimos a felicidade existencial ao ter, já que, vocês sabem, existem inúmeras pessoas que vocês conhecem, que eu conheço, que possuem casas e mais casas, carros e mais carros, muitos recursos, pessoas prósperas, poupança abastada, poupança cheia, muito dinheiro, iate, carros luxuosos, e são infelizes. O ter não proporciona felicidade. As coisas não proporcionam felicidade. Só no Instagram, só no Facebook, só nas redes sociais. Hoje em dia, vocês sabem que quando um indivíduo, quando uma pessoa deseja mostrar que está feliz, ela vai até o Instagram e posta uma foto em um iate, em uma mansão, em um carro luxuoso. Eu escrevi um livro recentemente, cujo tema é A Família na Era da Internet. E em pesquisa, eu cheguei à conclusão, segundo muitos especialistas, que 90% das pessoas que postam fotos em iates, em mansões, em carros luxuosos, são infelizes. São felizes no virtual, mas infelizes no factual. O ter não proporciona felicidade. As coisas não proporcionam felicidades. Quantos ricos, quantas pessoas que vivem em mansões, pessoas ricas, que andam em carros luxuosos, infelizes. Você já deve ter visto um noticiário de uma socialite, de um homem muito rico, um empresário muito rico, que se suicidou, que deu cabo à própria vida. Sabem por quê? Porque o ter não proporciona felicidade. A primeira razão da crise de fé de Asaf foi ter restringido a felicidade ao bem-estar existencial, ao ter. Como disse, a palavra prosperidade, ela abrange também a ideia de alguém que possui coisas. Segunda razão da crise de fé de Asaf, o equívoco de ter restringido o bem-estar subjetivo às coisas relacionadas ao que dá satisfação ao corpo. Primeiro, ter restringido a felicidade ou o bem-estar existencial ao ter, ao possuir as coisas, o carro, a casa, a mansão, etc, etc. Segundo, o equívoco de ter restringido o bem-estar subjetivo às coisas relacionadas ao que dá satisfação ao corpo. Vejam que os versos de 5 em diante possuem algumas expressões relacionadas ao corpo, ou a algo, ou a coisas que satisfazem o corpo. Corpo sadio e nédio. Vejam aí, verso 5, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens, daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto, os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Verso 4, porque para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Asaf restringiu a felicidade ao que dá satisfação ao corpo, a comida, a tudo aquilo que dá satisfação ao corpo.
Vocês sabem que existem pessoas que possuem muitas coisas, mas não se beneficiam das coisas que possuem. A palavra prosperidade também está associada a tudo que dá satisfação ao corpo, a tudo que enaltece o corpo, a tudo que faz o corpo ficar em evidência. Essa expressão corpo nédio indica isso, é deixar o corpo em evidência, culturalmente falando. Então Asaf, ele restringiu a felicidade dos ímpios ao que os ímpios possuíam, que davam satisfação ao corpo, os banquetes, as festas. E Asaf diz aí no Salmo que eles arrotavam o que possuíam. Eles tinham as coisas e faziam uso das coisas. O que tinham dava satisfação a eles, fisicamente falando, materialmente falando. Eu conheço muitas pessoas que possuem muitas coisas e que não usufruem destas coisas. Vocês sabem que existem pessoas que se sentem bem só porque possuem uma casa bonita, um carro do ano, e às vezes não usa muito bem a casa, o carro vive na garagem. Aqui nós temos duas realidades. A realidade de quem possui as coisas e a realidade de quem possui as coisas e usa as coisas com o propósito de dar satisfação ao corpo. Então Asaf está dizendo nas entrelinhas o seguinte: os ímpios são felizes porque eles possuem muitos recursos, eles possuem muitas coisas, e essas coisas são usadas por eles, porque eles vivem satisfazendo o corpo. Irmãos, nem tudo que satisfaz o nosso corpo produz bem-estar subjetivo. E vocês sabem disso. Mormente, quando uma pessoa entra em crise emocional, psicológica, por causa de um divórcio, por causa da perda de um negócio, por causa de uma circunstância difícil que gestou dor, ela procura dar satisfação ao corpo, recorrendo ao álcool, a drogas. Nós vivemos em uma sociedade que vive em busca das coisas com o propósito de dar satisfação ao corpo, porque entende que o que dá satisfação ao corpo produz bem-estar subjetivo. E vocês sabem que não é assim que funciona. As coisas que dão satisfação ao corpo não produzem bem-estar subjetivo permanente, constante, é provisório. O jovenzinho que vive de balada a balada, que vive de bar a bar, em busca de satisfação física, em busca de dar satisfação ao seu corpo, aos seus prazeres. Vocês sabem que os prazeres oriundos das baladas, oriundos das relações sexuais ilícitas, não são permanentes. O equívoco de Asaf foi imaginar que possuir coisas e usufruir dessas coisas com o propósito de dar satisfação ao corpo gera felicidade. Equívoco, porque nós sabemos que o ter e o que dá satisfação ao corpo não produz bem-estar subjetivo, constante e permanente. As coisas, a casa, o carro, o iate, entre outros, o que dá satisfação ao corpo, as comidas, as bebidas, as festas, entre outros, não produzem, ouso dizer, de modo constante, majoritário, felicidade, bem-estar subjetivo. Porque se assim fosse,
rico não dava cabo à própria vida. Porque se assim fosse, quem vive em carros luxuosos, em mansões, de balada a balada, em banquetes, em festas, vivia com um sorriso escancarado no rosto. É certo que a gente vê pessoas com um sorriso escancarado no rosto, que possuem essas coisas e que vivem deste modo no Instagram, virtualmente, mas no dia a dia, considerando a sociedade dos nossos dias, do nosso tempo, em função das crises que envolvem muitas pessoas que fazem parte da nossa sociedade, crise psicológica, crise emocional, crise existencial, que essas coisas, o ter e o que dá satisfação ao corpo provisoriamente, não produz bem-estar subjetivo, não traz felicidade. E a crise de Asaf se restringiu, considerando essas duas razões, inicialmente, ao ter e ao que dá satisfação ao corpo. Os ímpios são felizes porque eles possuem coisas, porque eles dão satisfação a partir do que possuem ao corpo. Eles arrotam isso. Eles vivem felizes, não há preocupações. O ímpio de 70, de 80 anos de idade participa de maratonas, de corridas. Nas entrelinhas, Asaf, ele quer comunicar isso. E nós aqui, que servimos a Deus, mal conseguimos tirar o pé do sofá. Vivemos uma vida miserável, e os perversos, os que não temem a Deus, os que arrotam o que possuem, os que blasfemam o nome de Deus, eles vivem prósperos, eles possuem recursos, eles vivem dando satisfação ao corpo, eles vivem felizes, eles vivem em banquetes, eles vivem em festas. Então estas são inicialmente as duas razões da crise de fé de Asaf. Mas ainda temos uma terceira razão: o coração preso em uma vida opulente. O coração preso em uma vida opulente. Primeira razão da crise: ter restringido a felicidade ou bem-estar existencial ao ter. Segunda razão da crise: o equívoco de imaginar que o bem-estar subjetivo estava relacionado ao que dá satisfação ao corpo. Terceira razão da crise: o coração preso em uma vida opulente. É o que destaca o verso 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Em outras palavras, o meu coração estava preso nas coisas, no ter, no que dá satisfação. Porque, vocês sabem, a palavra inveja indica desejar o que o outro possui. Indica ter o que o outro tem. Indica possuir o que o outro possui. É a casa que o outro possui, é o carro que o outro possui, é a vida que o outro tem. Eu entrei em crise porque o meu coração estava preso nas coisas e no que dá satisfação ao corpo. Porque ao ver a prosperidade dos ímpios, eu desejava, em outras palavras, ter essa prosperidade, porque a minha vida estava presa não nos ímpios, não nos arrogantes, mas no que eles possuíam, na vida que eles levavam, na vida que eles tinham. O coração deste homem estava preso, quando este entrou em crise, a uma vida opulente. Ele desejava viver uma vida apinhada de coisas que proporciona satisfação, bem-estar provisório, coração preso no dinheiro, na riqueza, na nobreza,
nas coisas, no ter, nos prazeres. Eu quero ter, em outras palavras, Asaf está dizendo, quando eu vivia, eu queria, melhor dizendo, em crise, uma vida boa, uma vida abundante. Coração preso em uma vida opulente. Irmãos e irmãs, muitas vezes, a razão de nós questionarmos a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus para conosco, é porque nosso coração está preso no que o nosso coração não deve estar preso. O coração desse homem estava preso no aqui, nas coisas desse mundo, no que dá status, no que dá ibope, no que dá like, no que dá curtida, na visibilidade, nas coisas. Coração preso, não no Evangelho, não em Jesus Cristo, não em uma vida espiritual sadia, não em uma devocionalidade sadia, em uma vida piedosa, uma vida apegada ao Evangelho, desnuda de interesses, sem vaidade, no que diz respeito às questões materiais que fazem parte, ou físicas que fazem parte dessa vida. Muitas vezes, muitos de nós entramos em crise, deixamos de participar dos cultos, deixamos de participar da agenda da igreja, deixamos de participar da vida da igreja, porque o nosso coração não está preso no reino de Deus, não está preso nas coisas relacionadas à igreja de Deus na terra, mas uma vida cheia de coisas, uma vida de opulência, uma vida onde as coisas, o ter, ao que dá satisfação, é mais importante. E aí quando surge um bom negócio, e aí quando surge uma boa oportunidade financeiramente falando, e isso vai comprometer a nossa vida relacional com Deus, ou seja, a participação nos cultos, com a agenda da igreja, a gente não dá importância. Sabe por quê? Meus irmãos, ouso dizer aqui, porque o nosso coração muitas vezes, assim como esse homem, se torna um coração cativo a uma vida de opulência, a uma vida voltada às coisas, a uma vida voltada aos prazeres deste mundo. E Asaf está confessando aqui, como disse, é uma confissão. Eu entrei em crise porque eu restringi a felicidade ou bem-estar existencial ao ter. Eu entrei em crise porque eu me equivoquei, imaginando que o bem-estar subjetivo estava relacionado ao que dá satisfação ao corpo. Eu entrei em crise porque o meu coração não estava preso no Evangelho. Eu entrei em crise porque o meu coração não estava preso a Deus, às coisas de Deus. Eu entrei em crise porque o meu coração estava preso às coisas relacionadas ao aqui, ao que é físico, ao que dá satisfação à carne, aos prazeres. Coração preso em uma vida opulente. Eu invejava, eu desejava o que os ímpios possuíam. A vida do meu vizinho. O vizinho que tem um carro melhor do que o meu. Que tem a casa melhor do que a minha. Que faz churrasco todo fim de semana e tem música. E eu ouço as gargalhadas do quarto ou da cozinha ou da sala da minha casa. Essa é a vida que eu sonho. E não aquela vida de igreja a igreja. Aquela vida de culto a culto. Aquela vida de evangelização a evangelização. Sabe por quê? Muitas vezes esse discurso pode estar permeando o seu coração, o seu ser, porque o seu coração não está preso. Não está preso. Não está cativo nas coisas relacionadas ao reino de Deus. Quarta razão da crise de fé de Asaf: condicionar a sua relação com Deus à filosofia de causa e efeito, ou utilitarista. Asaf entrou em crise, em quarto lugar, porque ele relacionou ou condicionou
a sua relação com Deus à filosofia de causa e efeito utilitarista. Vejam aí o que diz o verso 13: com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Com efeito, inutilmente, em outras palavras, eu servi a Deus. O que adianta servir a Deus e não receber as coisas boas desta vida? O que adianta servir a Deus, não ter uma casa boa, não ter um carro bom, não ter uma poupança abastada? O que adianta servir a Deus e viver infeliz? Os ímpios debocham, ele vai dizer isso aí no verso, a partir do verso 4, precisamente o verso 9: contra os céus desandam a boca. Eles debocham, eles blasfemam, eles tomam o nome de Deus em vão, eles não servem a Deus, eles não temem a Deus, e são prósperos, e possuem coisas, e vivem dando satisfação ao corpo, vivem felizes. Eu que sirvo a Deus, vivo uma vida miserável. Ele diz isso, vejam. Pois, verso 14, de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Ele relacionou, ou condicionou o seu relacionamento com Deus à filosofia de causa e efeito. É aquela ideia de que se eu sirvo a Deus, se eu busco a Deus, Deus tem a obrigação de me abençoar. Os amigos de Jó, quando acusam Jó, estão presos à filosofia de causa e efeito. Vocês sabem, já que os mesmos dizem a Jó, ante a constatação da miserabilidade existencial de Jó: você está assim, Jó, porque você pecou contra Deus. Nós vivemos em um país onde majoritariamente os evangélicos protestantes condicionam o seu relacionamento com Deus à filosofia de causa e efeito. E por isso nós estamos vivendo, infelizmente, entre os evangélicos brasileiros protestantes, uma crise. Uma crise. Muita gente decepcionada, machucada. O índice de desegrejados tem crescido meteoricamente. Gente machucada, gente ferida. Irmãos, quando nós relacionamos ou condicionamos o nosso relacionamento com Deus ao toma lá da cá, há uma perspectiva, há uma percepção, ou há uma ideia de fé utilitarista, filosoficamente, de causa e efeito, nós corremos um grande risco de nos decepcionarmos, de nos frustrarmos, de passarmos a questionar a bondade de Deus e dizermos, como Asaf, é inútil participar dos cultos, é inútil participar dos cultos de quinta, do Conexão com Deus, é inútil participar da escola dominical, é inútil participarmos do culto dominical das 18 horas, é inútil jejuar, é inútil ler a Bíblia, é inútil ser fiel, porque a gente é fiel, a gente busca a Deus e a vida da gente não muda, é uma miséria em se tratando das questões econômicas vitais da vida. Meu negócio não prospera, meu negócio não vinga, tudo que eu faço não prospera, nada anda, e o indivíduo que vive do meu lado, o meu vizinho, que não teme a Deus, vive uma vida moralmente desregrada, tudo que faz prospera. Então eu vou chutar o pau da barraca, eu vou deixar de servir a Deus. Talvez você conhece alguém que neste momento deixou de servir a Deus, deixou de ter uma vida piedosa, porque associou o seu relacionamento com Deus, ou condicionou a filosofia de causa e efeito. E isso é uma coisa que parece que é instantâneo, espontâneo. Quando a vida começa a apertar,
quando as coisas começam a ficar feias, seja no casamento, seja nos negócios, seja nos relacionamentos, a gente começa a pensar: Deus não é bom. Deus não é bom. Para conosco, ou para comigo. Ele esqueceu de mim. O que é que eu tenho feito de errado? Eu pequei. Porque muitas vezes a gente condiciona o nosso relacionamento com Deus, ou a bondade de Deus, ou a misericórdia de Deus, à filosofia de causa e efeito. Viver na vida, meus irmãos, é estar suscetível a passar por maus momentos, a passar por dificuldades. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. O fato de estarmos em Deus, por meio de Cristo, não significa que nós vamos nos tornar campos neutros na vida. Não significa que a nossa casa, existencialmente falando, ou metaforicamente falando, em algum momento não pode ser chacoalhada por um vendaval, ser levada por uma enxurrada. Deus não nos prometeu prosperidade, riqueza, bens, casas, carros. Eu não estou dizendo que Deus não concede isso, e não estou dizendo que nós não devemos buscar isso. O que eu estou dizendo é que nós não podemos condicionar o nosso relacionamento com Deus à filosofia de causa e de efeito. O que eu estou tentando dizer, especificamente, precisamente, é que você não tem que buscar a Deus pensando que o ato de você estar buscando a Deus vai fazer com que Deus escancare as portas do céu para que você tenha uma vida próspera, cheia de coisas, de bens, de recursos. Não, se você está fazendo assim, você está redondamente equivocado, equivocada. Mas você tem que pedir. Ser próspero não é pecado. O problema é nós imaginarmos que por estarmos em Deus, por sermos fiéis a Deus, Deus tem que nos abençoar. Esse foi o entendimento de Asaf. É inútil. É inútil. Dizer à menina: ei, você é adolescente, você é jovem, eu só vou ter intimidade com você depois do casamento. Isso é inútil. Eu vou aproveitar, eu vou dar satisfação ao meu corpo. É inútil. É inútil. Por quê? O que eu tenho ganhado? O que tem acontecido na minha vida? Nada. Asaf, então, ele diz que viveu essa experiência. A experiência de ter chegado à conclusão que conservar puro o seu coração ou servir a Deus tinha sido inútil. Essa é a quarta razão da crise de fé de Asaf. Quinta razão: ignorância teológica quanto à manifestação da graça de Deus. Verso 11 e de 13 a 22. Ignorância teológica quanto à manifestação da graça de Deus. Vocês sabem que existem dois tipos de graça: a graça comum e a graça especial. A graça comum é a graça que diz o seguinte: Deus abençoa justos e injustos. O sol que Deus concede a chuva ao agricultor cristão, crente, Deus concede ao ímpio, ao perverso. A prosperidade dos ímpios tem a ver com a graça comum. O agricultor ímpio, quando lança a sementinha na terra e rega, e ela cresce, ela produz frutos, o fruto bom para ser comercializado, e ele comercializa, e ele fica rico, e ele prospera, tem a ver com a graça comum. Asaf não entendeu isso, ele não compreendeu que existem dois tipos de graça, a graça comum e a graça especial. A graça comum tem a ver com Deus abençoar todos. O sol, a chuva, a força, a vitalidade, o vigor para trabalhar, a energia para trabalhar, para acordar cedo, para abrir um negócio, para abrir uma empresa. Deus concebeu a justos e a injustos. Então, justos e injustos podem ser prósperos.
Deus concedeu a graça comum. Isto é unívoco. É um benefício divino destinado a todos. E existe a graça especial. A graça especial tem a ver com a ação do Espírito Santo aplicar o Evangelho, isto é, Jesus Cristo, no coração dos eleitos de Deus, no tempo e no espaço. Essa graça tem a ver com os eleitos de Deus. Ela alcança os eleitos de Deus. Ela me alcançou, ela te alcançou. O maior benefício que uma pessoa pode possuir neste mundo, no tempo e no espaço, é o benefício da graça especial e não da graça comum. Esse foi o grande equívoco de Asaf. Nós somos privilegiados, privilegiadas, porque Deus nos alcançou aplicando Cristo por meio do Espírito Santo em nosso coração. A maior herança, a maior riqueza, o maior bem, o maior tesouro é Cristo. É estarmos no Evangelho. Não tem a ver com a graça comum, não tem a ver com a chuva que cai no terreno do seu vizinho, não tem a ver com o sol que nasce na direção da casa do seu vizinho, ou da chuva, metaforicamente falando, ou seja, dessas coisas que produzem prosperidade, que fazem com que as pessoas se tornem prósperas. Não, não, o maior benefício que alguém pode ter, que alguém pode receber na vida, é Cristo Jesus, é a graça especial, é o encontro com Cristo por meio do Espírito Santo, quando o Evangelho é ouvido e o Espírito Santo aplica-o no coração, e uma mudança abrupta e radical acontece. Asaf entrou em crise, porque não tinha compreendido a graça comum de Deus. Essa é a quinta crise, é a quinta razão, melhor dizendo, da crise de fé de Asaf. Sexta e última razão da crise de fé de Asaf: vitimismo teológico. Vitimismo teológico. Se coloca em uma condição de vítima ao avaliar seu relacionamento com Deus, por achar que só ele passava por dificuldades. Vitimismo teológico. Vejam aí, versos de 11 a 14. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas, com efeito inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Vitimismo teológico. Ele imaginou que só ele passava por dificuldade, dentre muitos servos de Deus existentes na face da terra. O Senhor se esqueceu de mim, só eu que estou aqui vivendo na miséria, só eu que estou aqui vivendo uma vida desnuda de coisas, desnuda de satisfação. Eu vivo na existência, uma existencialidade miserável. Toda manhã para mim é um terror, é um pavor. A vida se tornou para mim um campo inóspito, um útero seco, uma madre seca, um deserto. Vitimismo teológico. Ele imaginou que só ele vivia nas condições que vivia. Ele imaginou que só ele vivia como vivia. Destituído de recursos, destituído do que desejava, destituído do que almejava, destituído do que queria para si, na vida, existencialmente, materialmente falando. Às vezes nós entramos em crise porque nós nos colocamos nessa condição. Ó Deus, está aí tantas pessoas sendo abençoadas e eu aqui, sendo esquecido ou esquecida por Ti. O Senhor se esqueceu de mim? Olha para a minha casa, olha para o meu negócio, olha para o que eu faço. Asaf se esqueceu que além dele muitos outros servos de Deus viviam destituídos de recursos. Porque, na perspectiva
de Deus, o que importa, ou o que é mais importante, é estar vivendo intimamente com Deus. Nós já vimos as razões da crise de Asaf. As causas da crise de fé de Asaf. Nós precisamos ver como esse homem superou essa crise de fé, rapidamente. Em primeiro lugar, quando considerou a experiência do ser em Deus e não do ser no ter. Quando considerou a experiência do ser em Deus e não do ser no ter. Ele superou essa crise de fé quando ele considerou a experiência do ser em Deus e não do ser no ter. Vejam o que ele diz aí, no verso 17: até que entrei no santuário de Deus. Quando eu passei a entender que o mais importante, empiricamente falando, experimentalmente falando, é ter Deus embriagado no meu ser, eu superei, eu saí da crise que eu estava vivendo. Quando nós consideramos a experiência do ser em Deus e não do ser no ter, nós não corremos, meus irmãos, o risco de entrarmos em uma crise de fé. Porque a nossa experiência com Deus, a experiência do nosso ser com Deus, não permitirá que a experiência do nosso ser com o ter venha ser mais importante em nossa vida aqui. Quando eu entrei no santuário, quando o meu ser se envolveu intimamente com Deus, quando o meu ser se conectou, se relacionou profundamente com Deus. Eu entendo que a ideia de santuário aqui tem a ver com esse envolvimento do ser de Asaf com Deus. É a experiência do ser com Deus. Quando nós consideramos a experiência do ser em Deus e não do ser no ter, nós não corremos o risco de questionarmos a bondade de Deus. Em outras palavras, quando Deus é mais importante em nós e para nós, nada, absolutamente nada que vier a acontecer conosco nessa vida há de fazer com que venhamos a questionar a bondade de Deus. Há de fazer com que venhamos a nos afastar das coisas relacionadas neste mundo com Deus, com o Evangelho, com Jesus. A participação nos cultos, os evangelismos, etc, etc, etc. Asaf superou essa crise quando considerou a experiência do ser em Deus e não do ser no ter. Quando você considera a experiência do ser no ter, o ter passa a ser mais importante para você. E quando você passa a não ter, você entra em crise. Você entra em crise emocional, psicológica, espiritual, porque o ter para o seu ser é mais importante. E você vai precisar ter, porque o seu ser só irá ter satisfação quando você ter, quando você possuir, quando você pôr a mão, quando você conquistar, quando você abraçar e for abraçado pelas coisas que você deseja ter, porque o que você considera em se tratando do seu ser é a experiência com o ter, e não a experiência do seu ser em Deus, ou com Deus, em Cristo. Quando nós consideramos isto, nós, por mais que venhamos a passar por dificuldades na vida, pelos tsunamis existenciais, pelas enxurradas existenciais, pelas cavernas existenciais, nós vamos continuar firmes. Nosso lugar nos cultos ocupado.
nossa vida devocional sendo feita. Nada, absolutamente nada. As acusações, as conspirações, as perdas. Nada, absolutamente nada. Nada. Porque a gente está certo ou certa de que o que importa é o que Deus sabe de nós. Essa experiência que a gente tem com Deus, no santuário, que tem a ver com o relacionamento com Deus, é estar nesse santuário, que é a experiência do ser com Deus, o tempo todo, constantemente, é Deus sendo o mais visto em nós por nós. Primeira coisa que fez com que Asaf superasse a sua crise de fé foi considerar a experiência do ser em Deus e não do ser no ter. Segunda coisa, o espiritual superestimou o material, a existência daqui. O espiritual superestimou o material, a existência daqui. Vejam se não é isto, os versos de 18 em diante, até o verso 22, deixa isto explícito, já que ele diz, em síntese, que o destino dos que vivem aqui sem Deus, ou o porvir, é de terror. Ele saiu dessa crise, porque o espiritual superestimou o material. A existência aqui, a existência que nos aguarda, o novo céu e a nova terra, as coisas espirituais. Esse homem superou essa crise de fé, porque ele passou a entender que o espiritual é mais importante que o material, que a existência por vir é mais importante do que a existência daqui, que o que vamos viver com Deus por toda a eternidade em Cristo é mais importante do que o que vivemos aqui, que as coisas daqui, que são efêmeras e transitórias, não podem ocupar o primeiro lugar na agenda do nosso coração. Asaf chegou à conclusão que os que vivem em festas, que os que vivem em banquetes, que os que possuem carros e casas e prosperidade e dá satisfação ao corpo e não estão nem aí para Deus e não estão nem aí para as coisas espirituais, o fim destes é a destruição, é o terror, é a condenação eterna, considerando a linguagem do Novo Testamento, é o inferno. Mas quem vive aqui sendo fiel a Deus, entendendo que Deus é bom, tem uma preciosidade, existencialmente falando, o aguardando. Uma vida incomparavelmente melhor. Eu concluo esta mensagem destacando que Asaf passou a considerar Deus como primazia em sua vida. O seu relacionamento com Deus como primazia. Já que ele diz, vejam, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tem eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, veja outro homem, porque lá no verso 14 ele diz, eu estava vivendo uma vida miserável, é inútil servir a Deus, verso 13, verso 22 em diante ele diz, Deus está comigo, Deus é meu maior tesouro, Deus é minha maior riqueza, Deus é minha maior prosperidade, estar com Deus, mesmo estando vivendo uma vida de desnuda de recursos, é a melhor coisa que uma pessoa pode possuir na vida. É isso que esse homem está dizendo. Quanto a mim, é bom estar junto a Deus. Vejam que ele supera, ele sai da crise, ele chega à conclusão que tudo não passava de fachada. Refiro-me à prosperidade dos ímpios, que tudo não passava do que é transitório, do que é efêmero, e estar com Deus, não! Eu tenho o Senhor, eles não têm.
Eu tenho o Senhor. No Senhor, Deus, ponho o meu refúgio. Eu não ponho o meu refúgio na bolsa. Eu não ponho o meu refúgio no meu trabalho. Eu não ponho o meu refúgio no meu carro. Eu não ponho o meu refúgio na minha casa. Eu não ponho o meu refúgio na minha poupança. Eu não ponho o meu refúgio nas coisas que eu possuo. Porque isto não é importante. É importante para quem não entrou no santuário de Deus. É importante para quem não considera a experiência do ser em Deus, mas a experiência do ser no ter. Mas para mim, que considera a experiência do ser em Deus e não no ter, é mais do que importante, mais do que suficiente. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio. Não são as coisas, não são os bens que nós possuímos, mas Deus o nosso refúgio. A nossa pólice de seguro é Jesus Cristo, o nosso Salvador bendito, é Ele, somente Ele, a nossa garantia, a nossa herança, o nosso bem-estar, somente está em Cristo, vivendo com Cristo, tendo essa consciência de fé. Somente que iremos passar pelos vendavais, certos de que Deus continua sendo bom. Eu concluo dizendo que Ashbel Green Simonton, que foi o missionário que plantou a igreja presbiteriana em nosso país, em 12 de agosto de 1859, entendeu que o melhor lugar para se estar, por pior que seja, é no centro da vontade de Deus. Já que, antes de vir para o Brasil, alguém o indagou, depois de ter ouvido do próprio Simonton, que desejava ser missionário no Brasil. Simonton, você acabou de formar no melhor seminário do mundo, em Princeton, um jovem brilhante, está, de fato, disposto a desenvolver seu ministério em um país quebrado economicamente, em um país falido, em um país onde a febre amarela tem devastado, dizimado muita gente? Você está certo disso, Simonton? A resposta de Simonton foi: o melhor lugar para uma pessoa estar, por pior que seja, é no centro da vontade de Deus. O pior lugar para uma pessoa estar, por melhor que seja, é fora do centro da vontade de Deus. Quando a gente entra no santuário de Deus, quando a experiência do nosso ser em Deus é maior do que a nossa experiência, ou do que a experiência do nosso ser com ter, a gente reproduz. A gente diz o que Simonton disse. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos cantar um cântico, adorar ao Senhor em resposta a essa palavra. E depois o nosso irmão vai fazer a oração final e implementar a bênção. Irmãos, vamos colocar de pé, louvar o Senhor.
debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome nos céus e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor.
Deus amado, Deus santo, nós acabamos de cantar, acabamos de ouvir a tua palavra. Aqui foi dito que o que mais importa nesta vida é estarmos em Cristo, é sermos do Senhor em Cristo, é pertencermos ao Senhor em Cristo. Deste modo pedimos, meu Deus, que tu não venhas permitir que a experiência do nosso ser conter se torne mais importante que a experiência do nosso ser com o Senhor. Com as coisas espirituais manifestadas, evidenciadas na igreja, como os meios de graça, a pregação do Evangelho. E assim pedimos, meu Deus, porque de fato, de verdade, muitas vezes a experiência do nosso ser conter toma conta, e passamos a negligenciar a experiência do nosso ser com as coisas espirituais, como algo que não traz satisfação, prazer. Ó Deus, estamos em Cristo, assim entendemos por meio da fé. E por essa razão, nesta noite, depois de termos ouvido a tua palavra, pedimos, clamamos em o nome de Jesus, porque temos os pés de barro como Asaf. Portanto, corremos o risco de entrarmos em uma crise no tocante ao nosso relacionamento com o Senhor, se considerarmos mais importante a experiência do nosso ser conter do que a experiência do nosso ser com o Senhor, com as coisas espirituais manifestadas na igreja. Deixaremos de participar dos cultos, perderemos o entusiasmo pela evangelização, deixaremos de contribuir por meio dos dízimos e ofertas na casa do Senhor, porque a experiência do nosso ser conter vai ecoar, vai gritar, vai ser mais dominante. Assim sendo, Deus, não permitas, em o nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, que o amor de Deus, a graça bendita revelada em Jesus e as ternas consolações do Espírito Santo venham acompanhar-nos hoje e sempre. Amém. Amados irmãos, sentem-se por um instante, só para dar alguns avisos. Nós queremos dar as boas-vindas aqui àqueles que nos visitam nessa noite. Estou vendo aqui que tem irmãs aqui na nossa igreja.